Vamos falar de empréstimos. Primeiramente, introdução. O empréstimo ou financiamento pode ser feito a curto, médio ou longo prazo. Dizemos que o empréstimo é curto ou médio prazo quando o prazo total não ultrapassar 1 ano ou 3 anos, respectivamente. Nesses tipos de financiamento, é usual a cobrança de juros simples, e há 3 modalidades quanto à forma de o devedor ou mutuário resgatar sua dívida. Primeiramente, ele pode ir pagando os juros e o principal no vencimento, ou ele pode pagando os juros antecipadamente na data em que constrói a dívida e restituindo o principal no vencimento, o que é uma regra geral, né? Essa modalidade usada pelos bancos. Pagando os juros e o principal por meio de prestações. Essa é a melhor modalidade, porém pouco usada. Nota: a técnica usada nos cálculos relativos aos financiamentos a curto ou médio prazo é idêntico à dos descontos, razão pela qual não será aqui desenvolvida. Nos financiamentos a longo prazo, o mutuário tem também 3 modalidades para resgatar sua dívida. Ele pode pagando no vencimento o capital e os juros, ou pagando periodicamente os juros no vencimento o capital, pagando periodicamente os juros e uma cota de amortização do capital. Das 3 modalidades, a mais interessante para o mutuário é a terceira. Cada uma dessas modalidades de pagamento de um empréstimo constitui um sistema. Nos sistemas de amortização de empréstimo a longo prazo, regra geral, os juros são sempre cobrados sobre o saldo devedor, o que significa considerar apenas o regime de juros compostos. Nesse modo, o não pagamento de uma prestação, isto é, o não pagamento do juro em um dado período, redunda em um saldo devedor maior, já que sendo calculado juro sobre juro. Vou falar do sistema francês de amortização. Pelo sistema francês de amortização, o SFA, o mutuário se compromete a amortizar o empréstimo com prestações constantes, periódicas e imediatas. Como essas prestações são constantes, Como elas são constantes, à medida que vão sendo pagas, a dívida diminui e os juros tornam-se menores, enquanto as cotas de amortização tornam-se automaticamente maiores. Aqui o esquema que está a prestação, que é a prestação constante, é uma reta lá em cima, tá certo? Ok. Temos então o seguinte esquema, né? Esse é o esquema de fluxo de caixa, né? Como se fosse um fluxo de caixa. Então, pelo exposto, é fácil inferirmos que a dívida contraída do financiamento, que a gente está chamando de DO, corresponde ao valor atual de uma renda imediata, AN. Assim, lembrando que o valor atual de uma renda imediata de N termos iguais a T a uma taxa I é dado por AN é igual a T, que multiplica o AN cantoneira I. Logo, o valor das prestações será dado por T é igual a TO sobre o AN cantoneira I. Vamos a um exercício resolvido. Uma instituição financeira faz um empréstimo de R$100.000 para ser pago pelo sistema francês de amortização em 4 prestações anuais, à taxa de juros de 15% ao ano. Calcule o valor da prestação e monte a planilha de amortização. Gente, planilha é um quadro onde montamos o cronograma dos valores de recebimentos e pagamentos. Então, de acordo com o problema, vamos tirar os dados, Resolução empréstimo é de 100.000, a quantidade de períodos são 4 e a taxa é 15% ao ano, que dá uma taxa unitária de 0,15 ao ano.
Então, primeiramente, o cálculo da prestação. Substituindo esses valores na fórmula T igual a TO, que é o empréstimo, sobre o AN cantoneira aí, vem T é igual a 1000 sobre o A415, que é 0,15, que é 0,15. Aqui foi pego numa tabela que o A4015 é 2,85498. Então, substituindo na fórmula, vamos encontrar uma prestação de 35.026,51. Então, fazemos aqui uma aproximação. T é igual a R$ 35.027. Isso é, o valor da prestação é de R$ 35.000,27. Então, agora vamos fazer a montagem da planilha de amortização. Muito atenção para essas contas, tá? Primeiramente, o período 1. No período 1, né, ou seja, a primeira prestação, a gente calculou, né, que é R$ 35.027. Ela é constituída, como vimos, de uma parcela correspondente ao juro de 15% sobre o valor do empréstimo e uma segunda parcela correspondente à cota de amortização. Então, chamando então de juro 1, ou seja, chamando de J1 o juro contido nessa primeira prestação, temos que juro 1 é 15% do empréstimo, ou seja, 15% de 100 mil. O que vai, no caso, vai ser transformar a taxa em unidade, né? Em unidade, que seria 0,15 vezes 100 mil. O que vai dar um total de juros 1 igual a 15 mil reais. Então, a primeira cota de amortização é indicada por razão 1. Será a diferença entre o valor da prestação e o juro. Isto é, A1 é igual a T, que é a prestação, né, menos os juros. A prestação é 35.027 e o juro 15 mil. Então, a amortização 1 vai dar 20.027. O saldo devedor do período 1, que a gente vai chamar de Dzão 1, será D1. Dzão 1 vai ser 100 mil menos 20.027, ou seja, o saldo devedor do primeiro período vai ser o empréstimo menos a amortização, que vai dar um saldo devedor de 79.973. Vamos agora para o período 2. Após o pagamento da primeira cota, o saldo devedor passa a ser de 79.973. Logo, o juro correspondente será 0,15 vezes 79.973. Calculando esses 15%, eu vou achar os juros de R$ 11.995,95. Fazemos uma aproximação, ou seja, os juros 2 vai ser de R$ 11.996. A segunda cota será evidentemente a diferença entre a prestação constante e o juro do período 2. Assim, a razão 2 vai ser 35.027 menos 11.996. Que vai ficar o razão 2, que é a amortização, de 23.031. Daí, o saldo devedor vai ficar 79.973 menos 23.031. Ou seja, o que vai implicar que o saldo devedor D2 do período 2 será de 56.942. Período 3. Seguindo o mesmo procedimento, obtemos que juro 3 vai ser 0,15 de 56.942, que vai ficar um total de R$ 8.541,30. Fazemos uma aproximação e encontramos o juro 3 igual a 8.541. A amortização do terceiro período será 35.027 menos os 8.541. Então vai implicar que
a amortização 3 vai ser 26.486. O saldo devedor do terceiro período vai ser 56.942 menos 26.486, o que vai implicar que o saldo devedor do terceiro período, que é Dzão 3, vai ser 30.456. Período 4, seguindo o mesmo procedimento, obtemos juros 4, 0,15 de 30.456, o que vai implicar um juro 4 de 4.558. A amortização 4 vai ser 35.027 menos 4.568, o que vai ficar uma amortização do quarto período, vai ficar 30.459. O saldo devedor Dzão 4 vai ser 30.456 menos 30.509, que vai implicar de o saldo devedor do quarto período vai ser igual a menos 3. Né? Ou seja, deu aqui um número negativo. Daí a nota abaixo. Nota: a diferença de menos R$3 entre o saldo devedor e a quarta cota de amortização é resultante das aproximações praticadas. Para obtermos o saldo devedor nulo, fazemos um pequeno acerto na última prestação. Então, a prestação que foi de R$ 35.027, a gente vai subtrair esses 3, que vai ficar uma prestação de R$ 35.024. Daí agora fazemos a amortização 4, vai ser 35.024 menos 4.568, o que vai ficar a amortização de 30.456. Daí o saldo devedor D4 vai ser 30.456 menos 30.456, o que vai me dar um saldo devedor, que é o Dzão 4, igual a 0. Assim, temos a seguinte planilha de amortização. Aqui eu tenho a planilha, né? Período K, né? Prestação Tzão K, juro, o juro JK, amortização Azão K e o saldo devedor Dzão K. Então aqui está a planilha que foi montado aqui, tá certo? Então esse asterisco aqui na prestação é o acerto que nós fizemos anteriormente. Agora as observações, né? A soma do total dos juros com o total das amortizações deverá ser igual à soma das prestações. Assim, os 40.000, né, 105 da amortização somado, né, com 100.000 do empréstimo tem que ser igual aos 140.105 das prestações. Né? Tendo em vista as conclusões obtidas na elaboração da planilha, né, porque não depende dos valores utilizados, podemos escrever. Então eu vou dar aqui para vocês aqui um roteiro e o procedimento. Portanto, observe o seguinte. Primeiramente, a gente tem que calcular o valor da prestação. A prestação é dada por essa fórmula aqui, tá? Tzão é igual a Dzão 0, né, que é o empréstimo, sobre o AN cantoneira I. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, é calcular a prestação T. Tá? P, o que eu tenho que fazer? O valor dos juros de cada período. Então, o juro de cada período, gente, é igual a taxa multiplicado pelo saldo devedor do período anterior. Daí a fórmula, né? Juros JK, que é os juros do período, vai ser igual a taxa multiplicado pelo saldo devedor do período anterior, que é o K-1. Então, a segunda coisa a fazer é isso, né? Calculam-se para cada período K os juros sobre o saldo devedor do período anterior.
Terceira coisa a fazer aqui, no caso, a alternativa C, né? Aqui a gente tem que pensar. Então, como é que eu calculo o valor da amortização relativa a cada período? Então, para cada período, a amortização é igual a prestação menos os juros do período. Tá? Então, a razão K é igual a T, que é a prestação, menos os juros do período. Então, terceira coisa que você tem que fazer para você montar a planilha faz-se para cada período K a diferença entre a prestação e o juro. Né? Lembrando que essa diferença de prestação e juro te dá a amortização do período. D. Como calcular o saldo devedor de cada período? Então, o saldo devedor de cada período vai ser a diferença entre o saldo devedor do período anterior menos, né, a amortização do período. Então, quarta coisa que você tem que fazer, como calcular o saldo devedor do período? Então, é a diferença entre cada período K entre o saldo devedor do período anterior e a amortização do período, que vai dar o saldo devedor do período. Então, aqui a gente tem que ter a seguinte observação, né? Esse K tem que estar entre 0 e N, tá? Bons estudos, gente.